que vocês pensem nisto que eu acabei de dizer. Está excelente essa frase. De facto, nós passamos a vida a ingerir felicidade em cápsulas. Sim. Posso só dizer uma coisa? Perfeitamente. Peço desculpa. Sim. Indo de encontro um bocadinho a esta frase que o Dr. António acabou de ler. Eu já, sei lá, mais de um ano que já não tomo medicação. Por iniciativa própria, não porque o Dr. António me disse, deixa. Nunca digo a ninguém, nunca interfiro absolutamente nada. Aliás, absoluta. As pessoas é que quando acham, começam a fazer isso por iniciativa própria. É haver testemunha e nunca influenciei, nem sequer sugiro para deixar rigorosamente nada. Não, eu até posso dizer o que é que aconteceu um dia que cheguei à consulta e disse, doutor, eu estou a pensar em deixar a medicação. E ele, o que me disse foi, Eva, eu não te vou dizer para tu fazeres isso. Se realmente queres fazê-lo, fala com o teu médico primeiro. Eu não fiz o que ele disse. Eu primeiro deixei e depois é que falei com o meu médico. É uma paciente ideal. Eu primeiro deixei, porque eu sentia-me tão bem que achava que não fazia sentido continuar a tomar medicação. Porque aquelas manhãs terríveis desapareceram. Eu posso dizer que no domingo me levantei às 5 da manhã e fui passear o dia todo e cheguei a casa e ontem fui trabalhar e estou aqui muito bem. O que não acontecia quando eu tomava a medicação. Ou ia passear ou ia trabalhar. Ponto. Era assim. E sempre carregada e sempre com a medicação atrás de mim. Os comprimidos para as dores sempre atrás de mim. E isso, sei lá, eu já não me lembro de quanto tomei outro medicamento para as dores. O que eu queria dizer com isto é, eu fui deixando, portanto, à medida que foi acabando a medicação, eu fui deixando até hoje. Depois fui a uma consulta ao meu médico de família e aproveito para lhe agradecer o apoio que ele sempre me deu e mesmo agora sabendo que, porque eu depois fui à consulta e disse-lhe, doutor, eu tenho uma coisa para lhe contar. E ele disse-me, então diz. E eu disse, eu andei a ser acompanhada em hipnoterapia clínica, sinto-me muito bem e deixei a medicação. Não porque o doutor me tivesse mandado ou me tivesse aconselhado a isso, foi por iniciativa própria. E eu sinto-me tão bem que eu não preciso dela. E ele só me disse, pôs-me assim a mão e disse, ótimo, continua. Fantástico. Fantástico, fantástico mesmo, porque eu ouço... E também é importante que os médicos percebam, não é? Quando um doente chega lá e está bem, e aceita. Eu vejo pessoas que também já foram ao Dr. António e que querem fazer o mesmo que eu, mas têm medo. Porque, não há que ter medo, não é? Mas têm medo de deixar a medicação porque o médico pode não aceitar. E eu sei de casos em que isso aconteceu. Sim. E que os médicos disseram, não pode, você tem que continuar a tomar a medicação. Quando a pessoa diz, mas eu não preciso dela. Então, se a pessoa está bem... não é só eu acho isso. que até proibiram, desculpa, eu Exato, acho que até proibiram de ser continuar consultados por um hipnoterapeuta clínico. Então, mas se a pessoa já está bem... Exatamente, Rosa, e eu sei isto porque são as próprias pessoas que me contam. Mas se a pessoa já está bem, para que precisa tomar medicação? E é isso que eu pergunto, mas se estás bem, para que é que a tomas? Mas eu quero chegar eu posso dar o meu testemunho pessoal, de que já, acompanhada por um psiquiatra, que já me disse montes de vezes, já me reduziu montes de vezes a medicação, e se não precisa, não toma. Exatamente, mas isso é que é ter consciência, não é? Não precisa, não toma. Exatamente, e depois... psiquiatra. Mas eu também quero dizer uma coisa que eu acho que é muito, muito importante. Isso não é um bom médico. Desculpem lá, senhores doutores por aí. Vamos lá ver. Eu também agradecer ao meu médico de família, porque continua a dar-me apoio nesse sentido. Sim, os médicos são muito importantes na nossa vida. Porque eu também preciso de um médico de família. São muito importantes na nossa vida. Atenção, nós também precisamos, exato, e eu não quero perder o meu médico de família que sempre me apoiou, que sempre, pronto. Mas é muito importante isto, e eu tenho que o dizer. A partir do momento que eu deixei de tomar a medicação e que passei a ter uma vida saudável, que passei a trabalhar, coisa que eu não conseguia com a medicação, embora fosse porque era obrigada a ir, mas ia àquele tempo e voltava novamente abaixo e assim andei durante 9 anos, embora há 30 anos me foi diagnosticada a fibromialgia. A sensação de liberdade, de não ter que tomar medicação, é tão grande, que eu não tenho palavras para explicar isto. E tem uma coisa muito importante, João Eva, é que quem sofre fibromialgia sabe, uma das coisas
mais limitantes que tem é a memória. As pessoas têm a sensação que estão a perder a razão, que esquecem das coisas, que elas ficam desorientadas, elas ficam perdidas dentro delas próprias. Entram-se muito em stress. Completamente. E é uma coisa que não se tem a entender muito bem. Nós temos que tratar da mente para o corpo estar bem. Quando é que as pessoas vão entender de vez por todas que não começa de fora para dentro, mas sim dentro para fora? Isso é importante, antes que eu me esqueça, o Bruno Oliveira diz olá Flor, podes dar um grande abraço e parabéns para Antónia Marinho. Obrigado. E eu aproveito também para enviar um grande beijinho a todos aqueles que nos vão acompanhando nas redes sociais, no Facebook. A Jacinta Calhas diz este tipo de terapia é fantástico, eu penso que provavelmente já experimentou, até porque também é alguém que sofre de fibromialgia, porque eu tenho esse conhecimento. E para nós continuarmos, até porque a hipnoterapia clínica deve ser um pouco desmistificada para que as pessoas que querem recorrer a ela possam fazê-lo mais libertas, mais à vontade, sem medo. Esta palavra, no fundo, pode-se subdividir em duas, não é assim, doutor? Pode subdividir. A palavra hipnose não está correta. O criador da palavra hipnose depois arrependeu-se pouco tempo depois, porque hipnose vem de sono. E não há ninguém que esteja mais desperta do que a pessoa que está a fazer hipnoterapia. As pessoas têm que perceber bem, ninguém está ali a dormir. Eu nunca dormi. Estão conscientes. Completamente. É que as pessoas pensam que isto é místico, que isto é uma coisa do outro mundo. Isso, é verdade. É que eles vão roubar a mente. Sim. É preciso desmistificar bem. Exatamente. Então, se me permite, eu vou desmistificar isso. Eu lembro, a esmagadora maioria das pessoas que aparecem dizem-me assim: mas eu vou dormir. E houve quem me perguntasse assim: e se por acaso quando eu estou em transe, se você morrer, o que é que me acontece? Agora tinha que me rir um pouquinho. Não, mas eu sei, mas eu ouço tantas vezes isso que já estou melhor. Eu costumo dizer assim: ora, vamos então, você deve gostar muito de mim para já me estar a enterrar, mas pronto, se por acaso me acontecer alguma coisa, entre elas morrer, e você estiver dentro de transe, o ciclo de transe passa ao fim de alguns minutos. A minha voz é que está constantemente a colocá-la em transe. Se eu me calar durante 5, 10, 15 minutos, a pessoa sai de transe normalmente, bem disposta, sai de transe, olha para mim e vai-se embora. Simplesmente. Não acontece rigorosamente nada. Em transe não dorme. Está hiperatenta. É que as pessoas podem pensar que isto é uma coisa dessas coisas de entrar mesmo em transe, e não é nada disso. Ainda bem que me perguntam. É só uma terapia. Sabe porquê? Também perguntam a mim, desculpe, se eu estou a dormir. Não, eu estou sempre acordada. Sempre acordada. Não, se fosse a dormir é uma terapia. Exatamente. Moteloterapia, se calhar. O nome aqui é que está mal dado, não é? E o grande problema é que muitas pessoas olhem para a hipnose de palco. A hipnose de palco é aquilo que, não é aquilo que se vê na televisão, que diz agora você é um pato e a pessoa começa a grajenar e não sabe o que é que fez aquilo. Não. Isso é muito fácil de fazer. Desligar uma parte e pôr. Isso é muito fácil. O complicado e o complexo é a hipnoterapia, que é a pessoa estar consciente e está em estado alterado de consciência. Ou seja, temos ali o estado consciente e o inconsciente ali. E nós podemos ir falando com um e com o outro. Vai-se conversando. E os dois estão a É quase como ir àquelas... para tentar explicar melhor aos nossos ouvintes, é quase como ir fazer uma análise, aquelas análises que me dizem os brasileiros, não é? Vou lá para a psicanálise, não é? Fazer uma psicanálise... Nós trabalhamos muito com psicanálise. É uma espécie de psicanálise, pronto. Ali um pouco, estar ali atento. Agora, é importante dizer que deve ser feita por um profissional certificado. Claro. Ou seja, as pessoas têm que perceber que não é qualquer pessoa que faz isto, as pessoas estudam. Claro que sim. E muito. Dedica-se muito. E muito. Olha, Estudam. Aliás, o Dr. António tem um currículo vastíssimo e estudou, passou por muitos países, por muitas universidades. Continua a estudar. Por muitas universidades, não é? Porque este processo não tem fim.
este processo não tem fim. Nós sabemos como iniciamos. Deixa-me dizer uma coisa, eu tenho alguns clientes que chegam lá e dizem: eu já fui a colegas teus e não fiquei bem, não gostei, e explica-me a terapia que fez. Eu digo: mas isso não é um colega, não é para o terapeuta clínico. A grande problema está aí, é que a diferença entre hipnoterapeuta, que eu não sei bem o que é, um hipnoterapeuta clínico que segue determinados protocolos, que segue determinada orientação, é diferente, não é? Tem um cariz completamente diferente do que um hipnólogo. Um hipnólogo é aquele que... Deixa-me dizer uma coisa. A hipnose não cura nada, nem trata nada. A hipnose é uma ferramenta. É apenas uma ferramenta. O bisturi, um cirurgião sem bisturi, o que é que faz? O bisturi é uma ferramenta. A hipnose é exatamente isso. A hipnose é apenas uma ferramenta que nós usamos para aceder rapidamente a determinados estados que de outra forma seriam muito, muito complexos. Imagine você ter um trauma. Posso lhe falar de outra história, de outro grande mentor que eu tenho, que é o David Hellman. Ele fazia um programa na rádio, ele foi convidado a fazer um programa na rádio. E durante o programa na rádio, ele fazia hipnoterapia pela rádio, sabe? Viu? É incrível, não é? E telefona um senhor, já com uma idade, um engenheiro, que estava de tal forma gago, ficou gago, de tal forma que impedia de exercer a profissão. E era impossível, quase que não se percebia o que ele dizia. E ele, durante o programa da rádio, estava pelo telefone, tá? Ele estava na rádio, o David Hellman estava na rádio, o senhor estava lá em casa dele, ele pela rádio hipnotizou e levou ao passado da infância dele, a uma parte da infância dele que ele não tinha a mínima ideia de que tinha acontecido. Despoltou isso, somatizou isso, deu-se a catarse, portanto, e ele sofreu aquele momento, e ele viu o que se passou. Quer saber uma coisa incrível? No fim do programa, o homem não gaguejava. Estava a falar normal. Estava. E é assim porque o nosso tempo também vai fugindo e, de facto, as estatísticas revelam que depois do reconhecimento, o Dr. Alfred Barrios, é assim? Isso, exatamente. Efetuar uma pesquisa sobre as psicoterapias, ele concluiu que 93% dos doentes recuperam após 6 sessões de hipnoterapia, ou seja, mais ou menos 1 mês e meio. 72% dos doentes recuperam após 22 sessões de terapia comportamental, a tal psicanálise, mais ou menos, não é? Uma coisa do género. E 38% dos doentes recuperam após 600 sessões de psicanálise. Aqui é que é a psicanálise. Antes será a psicologia, a terapia dos comportamentos, digamos. Exato. Ou seja, isto reflete que, de facto, o sucesso da hipnoterapia é muito maior. Ou seja, se as pessoas pensarem um pouco, é uma terapia alternativa, mas com bastante sucesso na estatística. Desculpe, nós não dizemos que somos uma alternativa, nós somos complementares. Pois, nós não podemos ter uma alternativa. Não podemos ter uma alternativa. É que a palavrita foi um bocadito ao lado. Não, disse muito bem. É isso que a esmagadora maioria das pessoas diz. Repare, nós só recorre a nós em último caso. Já repararam? Só vem a nós as pessoas que não conseguem resposta em lado nenhum. Nós não apanhamos casos fáceis. Se é que existem casos fáceis. Repare, nós só recorrem à hipnoterapia clínica quem já não encontra resposta em mais lado nenhum. Já reparou? Nós só pegamos em casos que estão carimbados como crónicos. Já reparou nisso? A nós não veio uma pessoa que apanhou uma depressão há poucos dias e chega lá. Não! A nós só recorre pessoas que já estão há anos e anos noutras técnicas, noutros tipos de médicos. A nós só recorre em última análise. Portanto, nós somos a prova dos 9 quase. E só recorrem a nós em in extremis. Portanto, se nós damos provas de fogo. Porque só vêm a nós realmente pessoas. Repare, temos pessoas que andam a ser seguidas